Não é um desafio, é um trabalho sereno, tranquilo, de mostrar que o PSD preparou bem estas eleições e espera que os seus candidatos possam ser reconhecidos neste período oficial agora. Estas são eleições que, no fundo, representam 308 eleições em termos de escolhas para as câmaras municipais e uns milhares de eleições se tivermos em conta as assembleias de freguesia. Portanto, são muitas eleições, não é apenas um ato eleitoral, são muitos atos eleitorais e nós esperamos poder, da parte dos nossos candidatos, ter como é nosso objetivo o maior número de mandatos. Isso significaria que estaríamos em boas condições para poder executar o nosso programa, que é sempre um programa adaptado a cada comunidade, a cada município, a cada freguesia. Feliz ou infelizmente, a nossa realidade é muito heterogénea e, portanto, os programas são também muito adaptados a essas realidades alguma diferentes. dificuldade, alguma tarefa que tenha comum a todos? Estou a perguntar como líder do PSD, como não é candidato. Como líder do PSD, o meu propósito é poder incentivar todos a fazer uma boa campanha, discutir tanto quanto possível com os nossos adversários, mas também levar a nossa mensagem a cada um dos eleitores. Essa é a posição que o Presidente do PSD tem, estar com o maior número possível de candidatos e dizer-lhes que estou a suportar com muito agrado e com muito entusiasmo aquilo que são os objetivos que cada um deles quer atingir. Essa é a minha função como Presidente do PSD. Nós estamos em direto na TV 24 relativamente... Esta água, o que é que sabe? Como é que foi? Ora bem, primeiro posso garantir que as águas não devem ter um grande sabor e estas também não tiveram um grande sabor, o que deve ser um bom sinal. Era uma água quentinha, sem grande... não era uma água pesada, isso eu posso dizer, porque sei distinguir. No resto, estas águas são conhecidas pelo seu valor curativo, são termas que têm tradições muito largas. Convido-os, aliás, a poder visitar também as termas romanas que foram descobertas há poucos anos aqui no centro da cidade e que mostram que há milhares de anos, e pelo menos desde o tempo dos romanos, que esta região, e neste caso a cidade de Chaves, tem umas termas que são procuradas por muita gente e que têm realmente um valor indiscutível. A água, portanto, só pode ser boa. Estamos em direto na TV 24. Disseram-me de ajudar à digestão. Isto vai ajudá-lo a digerir o que já anunciou o Ministro das Finanças dos escalões do IRS? Porque é que eu haveria de digerir? Isso não é um problema que eu tenha de digerir. Quando em 2015 preparámos a reforma do IRS com o quociente familiar, nós pusemos em prática, durante o ano de 2015, um alívio fiscal no IRS destinado às famílias com mais descendentes e ascendentes a cargo. E esse alívio representou quase 450 milhões de euros. Parece que o Governo agora quer produzir um alívio de cerca de 200 milhões. Não me parece que seja uma coisa extraordinária, mas é bem-vinda. Se o Governo, já o disse noutras ocasiões, se o Governo acha que tem condições para poder fazer mais um alívio fiscal em sede de IRS e se o quiser dirigir para aqueles que têm categorias de rendimento mais baixas, isso parece-nos bem, parece-nos justo. O que me parece dispensável é que se esteja a criar uma nova categoria de rendimentos, mais um escalão, para poder fazer isso. Era bom que se usassem os escalões que existem para baixar a taxa do imposto e com a folga que há, ou não lhe chamemos folga, digamos, com aquilo que o Governo acha que pode diminuir na receita fiscal, fazê-lo justamente nos escalões mais baixos, de rendimentos mais baixos. Isso será uma boa notícia, não é nova, como lhe digo, nós já o fizemos até em proporção maior durante o ano de 2015, mas é sempre bem-vinda porque nós não somos defensores de uma carga fiscal elevada, antes pelo contrário. O que é preciso é que os impostos
possam ir a par com as despesas que o Estado tem. Quando o Estado quer ou distribuir muitos benefícios ou distribuir mais dinheiro pela sociedade, só pode distribuir o que tem. E, portanto, normalmente, quando se baixam impostos, significa isso que há alguma coisa que o Estado, em termos estruturais, deverá deixar de fazer e para a qual deixa de necessitar de recursos que vai buscar através dos impostos. E o que é que acha do timing desta decisão do Governo? De qual decisão? Peço desculpa. De anunciar esta descida dos impostos. Bom, o Governo tem procurado, com antecedência, anunciar ou antecipar algumas das medidas que vai incluir no Orçamento de Estado. Já chamei a atenção para isso, talvez daí a sua pergunta. Seria bom que o Governo procurasse não ter uma posição demasiado interveniente no processo eleitoral, na medida em que os governos que se põem a anunciar apenas as coisas boas, sem dizer às pessoas o que é que suporta essas coisas boas, pode com isso estar a induzir as pessoas em algum erro. Mas essa chamada de atenção já foi feita várias vezes, mas o Governo mantém a sua maneira de estar e de ser, que é criticável neste ponto, e eu julgo que as pessoas o percebem. Dou-lhe um outro exemplo. O Ministro das Finanças, ontem numa entrevista, resolveu dizer que no ano de 2018 todas as classes de rendimento iriam ter alívio fiscal. E uma vez que já estava prometido que haveria menos impostos a pagar em escalões mais baixos, criou-se a expectativa de que em todos os escalões ia haver uma redução da carga fiscal. Afinal, o que o Ministro das Finanças queria dizer é que iria finalmente cumprir o seu compromisso de que a sobretaxa do IRS desaparecesse até ao final deste ano. Não é nenhuma novidade, portanto, quis anunciar uma coisa que parece o que não é. O Governo tinha-se comprometido a fazer isso em 2016, depois disse que, afinal, nas taxas mais altas, em 2017 ainda haveria sobretaxa, mas que até ao final do ano ela iria desaparecer. E é isso que toda a gente espera que aconteça. Que, portanto, em 2018 já não haja sobretaxa. Mas isso não é nenhuma novidade. E o Ministro das Finanças conseguiu dar a entender às pessoas que em 2018 ia haver novidades para essas classes de rendimento, quando de facto não há nenhumas. É uma habilidadezinha de comunicação, é apenas isso. Mas eu espero que sim, que haja condições para que o Governo possa fazer aquilo a que se comprometeu nesta matéria, que é pôr fim à sobretaxa que nós tivemos de criar há uns anos atrás, numa altura de maiores dificuldades, mas que estão ultrapassadas e que agora podemos, à medida que o tempo vai normalizando, normalizar também essa função fiscal. Mas disse-nos que era bem-vinda essa descida, sendo para todos os escalões, como disse o Ministro, continua a ser bem-vinda para si. Quer dizer, não é para todos, não é? Porque o Governo não tem dinheiro, pelo menos a avaliar, pelo que diz o Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, que não tem dinheiro para tudo, só tem 200 milhões. E já chamou a atenção que se for mais de 200 milhões, alguma coisa deixará de ser feita. De repente, ao fim de 2 anos, parece que o Governo começa a perceber que não se pode fazer tudo. As expectativas que foram criadas ao longo destes 2 anos, quando nós chamávamos a atenção para isso, éramos tidos assim como gente com azedume, ressabiada, queríamos sempre que a coisa corresse mal. Agora parece que o Governo de repente descobriu que não se pode fazer tudo. Só no nosso tempo é que se podia fazer tudo desde que a gente quisesse. Nós sabemos que não é assim e, portanto, para nós isso não é uma surpresa. O que se mostra é que realmente, quando as narrativas que os governos têm são muito mentirosas, sempre acabam por vir ao de cima e por se perceber que a conversa que se faz casa pouco com a realidade. Mas nós conhecemos a realidade e, portanto, sabemos, em primeiro lugar, que gradualmente é possível ir normalizando a função fiscal e aliviando os impostos, mas isso obriga também a que o Estado vá fazendo a sua revisão da despesa. E eu quero chamar a atenção para que essa revisão da despesa não tem sido feita. O Ministro das Finanças prometeu-a, nomeou um grupo de trabalho
ainda em 2016, em março de 2016, para fazer esse trabalho de reavaliação da despesa. Já se fez o orçamento para 2017, já se está a preparar o orçamento para 2018 e ainda não se conhece as conclusões desse grupo de trabalho. Nós já a pedimos no Parlamento e o Governo, com imensa sobranceria, não responde. É pena, porque nós não podemos viver todos os anos de medidas extraordinárias, de medidas discricionárias, de cativações que vão além daquilo que é o previsível, de cortes no investimento, e não estou a falar de grandes obras públicas, estou a falar de investimentos que fazem falta realmente. Às vezes estamos a falar na saúde de taxas que são precisos adquirir, equipamentos que são precisos adquirir também para que o Estado preste um bom serviço, o mesmo na educação e em outros setores essenciais. E, na verdade, essas despesas nunca foram tão baixas no país, nem mesmo no meu tempo, no pior tempo em que não havia dinheiro. Ora, é pena que o Governo oculte isto do debate público, e é isso que faz a mentira orçamental, digamos assim. Nós ficamos muito contentes que seja possível ir normalizando a função fiscal. Ficamos muito satisfeitos de saber que os objetivos do orçamento são atingidos, porque isso é bom para o país e para o futuro, mas gostaríamos que essas coisas fossem assumidas com transparência para que as pessoas não fossem iludidas quanto ao custo que isso tem. E o custo que teve até hoje foi o custo de medidas que são discricionárias, que não se podem repetir eternamente. Ora, quando se baixam os impostos, em princípio as pessoas acham que para o futuro ficarão aliviadas desse peso. Mas se isso depender apenas de medidas discricionárias e temporárias, basta que qualquer coisa se complique um bocadinho, basta que a economia não cresça tanto quanto nós desejaríamos ou previmos, e lá ficamos assim um bocadinho mais aflitos outra vez. Era isso que eu gostaria que não acontecesse. Muito obrigada. Obrigado também.